Olá! Você sente que muitas vezes você precisa avisar aos seus liderados, às pessoas da sua equipe, que você vai dar feedback para elas? Assim, mais ou menos, olha, eu vou te dar um feedback, tudo bem? Você ainda sente essa necessidade? Pois é, então me acompanhe nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje. Meu nome é Marta Cordeiro de Mello e eu sou mentora de líderes há 25 anos. Quero falar com você hoje sobre modalidades de feedback. Você sabia que existem modalidades de feedback? A gente normalmente não ouve falar sobre isso, mas existem formas diferentes de dar feedback dependendo da situação e dependendo da pessoa. E quero falar com você sobre algumas delas, e são muito mais do que a gente imagina na maior parte do tempo. Mas tem uma premissa do feedback que eu acho que é fundamental a gente começar por ela. Falando do objetivo do feedback. Para que serve essa ferramenta que eu costumo dizer que é uma das ferramentas mais importantes da gestão de pessoas? O primeiro objetivo do uso dessa ferramenta é corrigir rota, corrigir um caminho que de repente a pessoa tá tomando que não vai dar um bom resultado, ou para reforçar comportamentos positivos. Se eu dou um feedback positivo, se eu faço um reconhecimento para a pessoa, ela tende a repetir o comportamento. Então é tudo que eu como líder quero na minha equipe, é reforçar comportamentos positivos. Então, mais uma vez, o objetivo principal do feedback é ou corrigir uma rota que está errada, que não vai gerar um bom resultado, ou reforçar comportamentos positivos por meio do reconhecimento. Isso tudo, ou corrigir rota, ou fazer reconhecimento para reforçar esses comportamentos positivos, isso tudo tem um objetivo maior, que é gerar os melhores resultados para a empresa e desenvolver as pessoas. Então, entendendo melhor quais são esses objetivos, aí eu já posso ir para o feedback de uma outra forma, com uma preparação muito melhor. Então, pensa comigo, Se eu vou usar uma ferramenta como feedback por obrigação, porque o RH pediu para eu dar feedback para as pessoas da minha equipe uma vez por mês. E aí, então, é uma ordem do RH ou é uma ferramenta de gestão que você está utilizando a seu favor? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa refletir é sobre isso, Poxa, eu uso essa ferramenta por obrigação ou eu uso porque eu acredito que ela vai melhorar os meus resultados, vai melhorar os resultados da minha equipe e vai me ajudar a desenvolver as pessoas da minha equipe. Aí eu vou com outra visão a respeito de feedback. Ao longo de muitos anos, a gente veio construindo aqui no Brasil crenças muito limitantes a respeito do feedback. E não é à toa que ele recebeu apelidos horrorosos, que não dá nem pra gente dizer aqui nesse vídeo, porque alguns são até palavrão, Então, crenças assim de que o feedback é bronca, quando o líder chama lá pra salinha, eu já vou curvado, meu Deus, vou levar um feedback. As pessoas falam, eu vou levar um feedback. Parece que eu vou levar um, enfim, é muita crença limitante, crença negativa a respeito do feedback, como se ele se resumisse a tomar bronca, E pra gente ir mudando essas crenças limitantes, a gente precisa, como eu disse, primeiro entender quais são os objetivos do uso dessa ferramenta. Ela é uma ferramenta maravilhosa de desenvolvimento para todas as pessoas, não é só para a sua equipe, mas é para você mesmo, é para todas as pessoas. E eu diria ainda, eu iria mais longe, ela é uma ferramenta de desenvolvimento não só dentro das empresas, mas fora também.
Toda vez que a gente ouve um retorno a respeito de um comportamento nosso, a gente pode se dar conta desse comportamento, que às vezes a gente nem se dá conta de que a gente está fazendo, né, algo que está magoando alguém, ou algo que está prejudicando alguém. Às vezes você não tem a menor intenção, e aí quando alguém vem e te diz, você, opa, realmente tem que agir diferente. Então, dentro das organizações, você que é líder, você pode mudar o status dessa ferramenta, você pode mudar a sua forma de usar essa ferramenta para que ela ajude você e ajude a sua equipe a evoluir, né? Então, número 1, pensar sobre os objetivos do feedback, do uso do feedback. Quais são essas premissas? Corrigir rota ou reforçar comportamentos positivos. Para quê? Para atingir os resultados que a empresa precisa e para desenvolver as pessoas. A partir do momento que eu já parto desse princípio, eu já vou dar um feedback diferente. E aí, o segundo passo é entender as modalidades de feedback. O que eu quero dizer com modalidade de feedback? São os formatos diferentes dependendo da situação, daquilo que a situação demanda, daquilo que o seu colaborador demanda também. E aí nós temos várias modalidades. Vamos começar pela modalidade pontual. O que é um feedback pontual? É aquele que você dá assim que o comportamento acontece. Então, a pessoa teve e aí, lembrando, né? O feedback pontual, ele pode ser, lembra? De correção de rota, que é um feedback de melhoria, ou pode ser de reforço de comportamento positivo, que é de reconhecimento, né? Então, temos essas duas possibilidades dentro da modalidade pontual. Toda vez que um comportamento acontece e que você precisa logo sinalizar o comportamento, esse é um feedback pontual. A pessoa teve um comportamento que precisa melhorar rapidamente, ela tem que fazer completamente diferente ou mudar rapidamente, porque, por exemplo, ela pode perder o cliente. Aí você pode dar um feedback pontual de melhoria. Qual é a vantagem do feedback pontual nessas situações? Porque o comportamento da pessoa acabou de acontecer. E aí, dificilmente ela vai esquecer desse comportamento, que às vezes acontece, né? A gente leva um mês para dar aquele feedback e a pessoa, nossa, nem lembro, que cliente foi esse? Nossa, olha, quando é que você viu isso? Não me lembro de ter feito isso de jeito nenhum. Isso pode acontecer, e digo para você, muitas vezes não é de má fé, não. Na maioria das vezes não é má fé, é porque a pessoa realmente não se lembra. Então, se você sinaliza o comportamento logo depois que ele aconteceu, você já tem esse benefício. A pessoa não vai ter se esquecido do comportamento e nem você, porque às vezes a gente vai falar, a gente vai dar feedback e a gente só fala do comportamento genérico. Olha, você é agressivo com os clientes. E aí a pessoa pergunta para você, mas como assim, né? Você pode me dar um exemplo? Aí, como aquilo já aconteceu um mês atrás, você não lembra mais. Qual foi o exemplo? Qual foi o cliente? Em que momento que esse colaborador fez isso? E aí, mais uma vez, né, é feedback que eu digo que é tempo jogado no lixo. É forte assim, mas é verdade. Feedback que não tem objetivo, não é estruturado e não tem exemplo concreto do comportamento, é tempo jogado no lixo, é melhor você não fazer. É melhor você esperar o comportamento acontecer de novo para que você possa sinalizar em cima de exemplo, fatos, dados, evidências, tá? Então, feedback pontual. Aconteceu o comportamento, você sinaliza na hora, você já tem esse benefício. Pode ser um comportamento que precisa ser alinhado, a pessoa precisa mudar, então você vai falar, olha, Pedro, digamos, né, um nome fictício aí, Pedro, essas frases que você falou para o cliente, elas realmente não estão de acordo com a nossa política de
de venda desse produto aqui, né? Então, Pedro, é melhor você usar essas outras frases. E aí, sempre tomando cuidado, quando for um feedback pontual de melhoria, que você faça isso isoladamente, né? Que você chame a pessoa num lugar onde não tenha outras pessoas ouvindo, para proteger essa pessoa, proteger, porque a pessoa se sente mal, ela já tá ouvindo uma coisa que não é boa, né? Um comportamento que ela teve que não foi legal. E aí você ainda vai fazer isso na frente dos outros. Então, eu diria que essa também é uma outra premissa do feedback, né? Na frente dos outros, só se for reconhecimento. Se for feedback de melhoria, sempre longe dos outros, tá? E aí, se for um feedback pontual de reconhecimento, aí como eu estava dizendo, até pode ser na frente dos outros. Mas você também tem a vantagem da pessoa lembrar do comportamento. Ah, Marta, mas é preciso lembrar do comportamento mesmo quando o feedback é positivo? É preciso, porque aí eu potencializo esse feedback. Lembra do objetivo do feedback? Quando o objetivo está relacionado ao feedback positivo ou de reconhecimento, isso é sinal de que eu quero reforçar o comportamento para que ele aconteça outras vezes. Então, eu preciso sim falar detalhadamente de qual foi o comportamento. De novo, fatos, dados e evidências, também para os comportamentos positivos. Aí eu poderia dizer, Pedro, você acabou de fazer uma venda para esse cliente e que eu percebi que não foi só a venda que você fechou, você encantou esse cliente. Ele terminou, eu percebi que ele terminou a conversa com você agradecendo, elogiando a sua educação, a sua gentileza. Olha quanta coisa positiva que esse cliente falou para você. Então, guarda isso, Pedro, né, para que você possa fazer igual para todos os nossos clientes. Fico super orgulhosa de ver a forma como você trata os nossos clientes. Fico confiante de que cada vez a gente aumenta mais nossos resultados em função desse seu comportamento. Olha só, é outra coisa, né? Dar um feedback assim, coisa boa. Então, falamos até agora da modalidade pontual, que pode ser pontual de melhoria ou pontual de reconhecimento, né? Ainda temos outras modalidades. Então vamos falar de feedback informal e feedback formal. São duas modalidades diferentes também, né, que é importante a gente tratar aqui. E talvez essas duas são as que mais os líderes fazem confusão com elas. Por quê? Porque o feedback informal, muitas vezes, dependendo da forma como o líder faz, o colaborador não entende que aquilo é feedback. Por isso eu comecei esse vídeo perguntando para você se você tem a sensação de que você precisa explicar que você está dando feedback. Isso é bem comum acontecer, tá? Bem comum mesmo. E como é que a gente evita esse problema? Antes da gente mergulhar na modalidade formal e informal, como é que a gente evita na liderança que os nossos colaboradores não entendam que a gente está dando feedback, né? Uma boa forma de fazer isso é nas suas reuniões com a sua equipe, você ir sempre, eu digo sempre plantando essa ideia. Pessoal, olha, quero só alinhar com vocês que pro desenvolvimento de todos, né, pro o avanço de todos, eu vou sempre tá dando feedback para vocês, não é só lá na salinha, não é só o feedback formal, quando a gente registra o feedback, ou que eu tenho que falar com vocês separadamente. Muitas vezes eu posso estar dando feedback num cafezinho, num almoço, mas não é com essa intenção de dar uma bronca. Não, feedback, e aí constrói essa ideia que eu estou construindo com você aqui no vídeo mesmo, sabe?
Olha, feedback tem o objetivo da gente se desenvolver, a todos nós, para que a gente possa gerar melhores resultados para a empresa, mas que seja bom também para nós, para o nosso avanço profissional, pessoal. Então, se eu num cafezinho, tô tomando café com você e digo, olha, nessas situações, quando você tiver esse tipo de problema com o cliente, procura usar essa solução, porque costuma funcionar, pelo menos comigo, funciona todas as vezes. Isso é um feedback, e eu não preciso chamar vocês na salinha para falar isso. Então vai plantando essa ideia de que feedback é sempre bem-vindo, feedback é bom para todos. Feedback não é igual bronca, feedback é igual a desenvolvimento. E aí começa a se entender um pouco mais da modalidade informal. Aí você não precisa chegar no cafezinho e dizer, olha, vou te dar um feedback agora, tá? Você não precisa fazer isso se você, nas suas reuniões com a sua equipe, você for sempre repetindo essa ideia mais positiva a respeito do feedback. E aí você pode conversar num cafezinho, você pode conversar num almoço, quando você está dando uma orientação mais técnica, por exemplo, isso é um feedback de melhoria, mas você não vai expor a pessoa se alguém por acaso escutar o que você está falando, que você está orientando, olha, o procedimento para lidar com esse tipo de problema é esse aqui, se você precisar de ajuda, estou à disposição. Isso é um feedback, né? E aí a gente tem a possibilidade de incorporar na nossa equipe uma cultura de desenvolvimento por meio do feedback. Claro que você vai usar outras ferramentas também para desenvolver as pessoas, mas essa é poderosíssima. Então falamos do informal e o feedback formal é aquele da salinha, é aquele que você leva a pessoa lá para a salinha para falar com ela de uma forma mais estruturada, e aí você vai precisar de um modelo, isso é motivo para um outro vídeo que você ainda vai assistir nesse canal. Então, aí sim, você precisa se planejar para fazer esse feedback e é importante que você faça isso porque você vai sentar com a pessoa e ela vai estar com uma expectativa mais alta em relação ao que ela vai escutar de você ali. Mesmo os feedbacks formais, eles podem ser de melhoria ou de reconhecimento. Pode ter feedback formal de reconhecimento? Claro que pode, claro que pode. A única diferença é que no formal de reconhecimento você leva para a salinha, tem uma estrutura maior, você pode registrar tudo isso, mas para o feedback formal de reconhecimento nem teria problema se alguém escutasse esse feedback. A ideia é só que no reconhecimento formal que a gente tenha um reconhecimento registrado para essa pessoa. Se você trabalha numa empresa de médio ou grande porte, provavelmente essa empresa tem uma ferramenta onde você registra esses feedbacks mais formais e isso é positivo para o histórico profissional da pessoa. Então, aí nesse caso, mesmo quando é só um reconhecimento, você pode registrar e você pode fazer de uma maneira mais formal. E é muito interessante fazer, tem uma prática que eu gosto bastante e que desconstrói também aquela crença negativa e limitante que eu falei para você no começo mais do vídeo, que acredita que feedback é só uma bronca e tal. Então acho que a melhor maneira de desconstruir isso, a melhor, né? Não é a única, tá? A melhor maneira de desconstruir essa crença limitante a respeito de feedback é quando você dá um feedback formal de reconhecimento. Então você chama a pessoa lá para a salinha, aí fica já todo mundo aquela coisa, ai meu Deus, o que será que aconteceu? O que ela fez de errado e tal? E aí você chama a pessoa para a salinha e faz todo o reconhecimento que você tem que fazer com fatos, dados, evidências, diz no que aquela pessoa acertou, qual foi o resultado positivo que ela teve com o comportamento dela.
detalha aquilo que foi positivo e aí termina aí, só nisso. Não emenda outra coisa que ela precisa melhorar, olha, mas eu vejo que ainda tem oportunidade. Não, faz só o reconhecimento. E aí acontece uma coisa muito curiosa, porque a Rádio Corredor, né, ela funciona muito bem. Então, normalmente ela funciona para o mal, né, quando as notícias são ruins. Mas quando uma pessoa sai de um reconhecimento desse formal e que as pessoas vêm, e aí, o que aconteceu? Por que você foi chamada para a salinha, né? E aí a pessoa diz assim, nossa, eu só ganhei elogio. Nossa, sabe, tô até surpresa. Né? E quando a pessoa tem essa surpresa positiva, ela tende a estimular uma rádio corredor positiva também. E aí a gente vai desconstruindo essa crença limitante a respeito do feedback. Então experimenta fazer isso. Você vai ver que os resultados são fantásticos assim nessa mudança de crenças a respeito do feedback, né? Falamos então do feedback formal e informal. Vamos falar de uma outra modalidade que é o feedback que está dentro da avaliação de desempenho. Mais uma vez, se você tiver numa empresa de médio ou grande porte, provavelmente existe um processo de avaliação de desempenho, onde as pessoas são avaliadas por um período mais longo, né? Para algumas empresas 6 meses, para outras empresas 1 ano. E nessas situações onde você vai fazer a avaliação de desempenho, o feedback está dentro da avaliação de desempenho. E aí você vai falar de um período longo, de no mínimo 6 meses. E então você vai precisar reunir alguns exemplos de situações que o colaborador fez entregas dentro do esperado ou acima do esperado, porque essa é a parte do feedback de reconhecimento dentro da avaliação de desempenho. E você vai precisar também colher exemplos de comportamentos que são oportunidades de melhoria, né? Entregas que ele fez abaixo do esperado e que ele pode melhorar, ele pode não só melhorar a qualidade, mas às vezes é o prazo, é um comportamento que precisa ser ajustado, alinhado com a cultura da empresa. Então você vai precisar tratar de ambos os caminhos, né? Porque dificilmente uma pessoa está perfeita e não tem nada a dizer para ela que ela tem que melhorar, né? O que pode acontecer, e que isso eu já vi algumas vezes acontecer, é que a pessoa tá assim com resultados muito acima da média. E aí você não tem nem o que dizer para ela, olha, você deixou de fazer entrega, ou a sua entrega pode melhorar, mas aí por onde você pode caminhar? Isso estou falando dentro da avaliação de desempenho. Aí você pode dizer para ela naquilo que ela pode evoluir. Bom, quais são seus próximos passos na sua carreira? O que você precisa aprender para ir em direção ao seu próximo passo ou seu próximo objetivo, que pode ser uma promoção, pode ser uma movimentação lateral, pode ser estar se atualizando na sua própria posição. As pessoas estão sempre se desenvolvendo, precisam se desenvolver para acompanhar todas as mudanças que a gente tem visto aí no mercado, não é mesmo? Então, essa é uma forma de você estimular o que a gente chama de lifelong learning, né? Então, é um movimento de aprendizagem contínua e que todas as empresas estão de olho nisso, né? O quanto a pessoa já incorporou esse movimento de aprendizagem contínua. Isso dentro de uma avaliação de desempenho. E ainda temos 2 modalidades para falar, olha só quantas, né? As 2 últimas modalidades sobre as quais eu vou falar com você, elas estão interligadas, né? E você vai entender o porquê. A primeira delas é o que eu chamo de feedback estruturado de intervalo mensal. É aquele feedback que você dá mensalmente para os colaboradores da sua equipe.
Ah, Marta, mas eu não dou feedback mensal. Então, eu te convido a dar, né? Te convido a usar essa ferramenta, como eu venho te dizendo ao longo desse vídeo, usar essa ferramenta para o desenvolvimento da sua equipe e para o seu próprio desenvolvimento. Então, é bom dar feedback mensal? É muito bom. Isso fora os pontuais que você vai dando ao longo do caminho quando você tem que sinalizar imediatamente um comportamento. Mas o mensal, ele também considera comportamentos positivos que precisam ser repetidos e oportunidades de melhoria. A não ser que naquele mês a pessoa, nossa, fez só entregas fantásticas e eu só vou fazer reconhecimento para ela. Ok, maravilha, né? Tudo que a gente quer na liderança é isso. Mas normalmente, na maioria das vezes, a gente precisa fazer as duas coisas aí. E aí você vai reconhecer e vai também apontar as oportunidades de melhoria para essa pessoa. Esse feedback é uma forma muito importante para que a pessoa não fique no escuro. Tem muitos líderes que não sinalizam para os seus colaboradores se eles estão indo bem ou não. E aí a pessoa se sente no escuro. Poxa, será que eu estou fazendo direito? Será que eu estou indo no caminho certo? Será que meu líder está gostando do meu trabalho? A pessoa não sabe se você está achando que o trabalho dela é bom e que atende às expectativas ou se não. Então, faça pelo menos esse feedback mensal. E a outra modalidade, que é a última que eu quero falar com você, aqui, pelo menos aqui nesse vídeo, é o que eu chamo de feedback de acompanhamento. Por que ele está interligado com o feedback mensal que eu acabei de descrever para você? Porque o feedback de acompanhamento, ele é um resultado, ele só acontece se você fez um bom feedback mensal com o seu colaborador. E aí, nesse feedback mensal, o ideal é que você termine com um pequeno plano de ação. Diferente da avaliação de desempenho, que aí você tem um PDI, um plano de desenvolvimento individual super estruturado para a pessoa realizar ao longo de 6 meses ou até 1 ano em determinadas empresas. Isso é avaliação de desempenho. Agora a gente está falando de feedback mensal que termina num plano de ação, aí por um tempo mais curto, de no máximo 1 mês, quando será o próximo, e aí ao longo desse mês você faz feedbacks de acompanhamento. Então, se eu combinei com a pessoa que ela vai realizar os passos 1, 2 e 3 no plano de ação, eu combino com ela, então, ao longo desse período de 1 mês, nós vamos fazer 3 reuniões, na data tal, na data tal e na data tal. E aí, nessas 3 reuniões, nós vamos nos reunir mais rapidamente, só para eu acompanhar o que você fez, o quanto você avançou, se você precisa de algum apoio, se você tem alguma dúvida, para que eu possa apoiar você ainda mais no seu desenvolvimento e na realização daquilo que a gente precisa aqui em termos de resultado para a empresa e para o seu desenvolvimento. Então, esse é o objetivo do feedback de acompanhamento. Bom, você esperava que a gente tivesse tantas modalidades diferentes de feedback? Nós temos sim. E, mais uma vez, reforço com você que essa é uma das ferramentas mais importantes da liderança. É a ferramenta que possibilita o desenvolvimento das pessoas, acelera o desenvolvimento das pessoas. Inclusive, ao contrário do que a gente pensa muitas vezes, ela nos deixa mais confortáveis ao saber o que a gente está fazendo que é esperado pela empresa, é esperado pelo líder, ou aquilo que a gente precisa ajustar. Olha, não é exatamente isso que é esperado, então vamos fazer de uma outra forma. E isso precisa se tornar mais natural dentro das empresas. E aí você pode ser um disseminador dessa naturalidade no uso do feedback. Experimenta e conta para mim aqui nos comentários. E não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal. Eu vou ter o maior prazer de responder suas perguntas se você colocar aqui nos comentários.
e interagir com você cada vez mais. Essa é a minha missão na liderança. Espero você nos próximos vídeos.